Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript a partir da aula de hoje. Vamos começar a entender sobre expressões regulares ou regex e como que esse padrão, essa definição de padrão, pode facilitar na utilização de funções dentro de JavaScript. Bora para a prática. Então, pessoal, aula 105, vamos começar a entender sobre expressões regulares. Basicamente, expressões regulares são um padrão de caracteres que eu crio, que eu defino, tá? E eu posso utilizar em algumas funções específicas para poder mudar ali um pouco o comportamento dessas funções. Por exemplo, vamos começar aqui criando uma variável com um texto aqui, ó. Bruno Pinho Campos. Pode até ser uma string, né? Um objeto para facilitar, tá? Só para facilitar a nossa visualização aqui, ó, se eu der um console log em nome, ele faz a impressão ali para mim dessa string. Muito bem, mas vamos lá com as expressões regulares. Por exemplo, olha como é que ela pode ajudar a gente. Console log. Nós temos algumas funções que utilizam o regex, que podem utilizar expressões regulares e dar uma modificada ali no comportamento padrão da função. Por exemplo, uma delas é a search. E como que eu sei que a função aceita a expressão regular? Tá aqui, ó, tá falando aqui para mim. Tá vendo? Search, ele aceita uma string normal ou uma expressão regular e retorna a posição. Então, o search, ele faz a pesquisa dentro da nossa string e retorna a posição inicial. Por exemplo, se eu pesquisar o pinho, ele vai me retornar aqui a posição inicial do pinho dentro da minha string. Aqui, ó, o pinho começa na posição 6. Show de bola, sem nenhum problema. Agora, se eu mudar pinho aqui, ó, com P minúsculo, e aí? Será que ele vai encontrar? Olha o que ele vai me falar agora. -1. Por quê? Porque ele não encontrou a equivalência ao pinho com o P minúsculo. Mas por que ele diferencia P minúsculo e P maiúsculo? Por que ele tem esse case sensitive? Porque o código ASCII do caractere P minúsculo é 1 e do P maiúsculo é outro, por isso que ele não achou essa equivalência. Então, aqui já consigo utilizar o regex para poder facilitar o nosso trabalho. Então, olha só, como que a gente utiliza aqui o regex? Eu coloco aqui, ó, barra no início, barra no final, e aqui eu começo a definir alguns parâmetros. Por exemplo, o i, que indica que ele não vai usar o case sensitive, tá? E agora, vocês vão ver que o search vai retornar novamente a posição do pinho, aqui, ó, no 6, tá vendo? Porque agora ele encontrou o pinho. Utilizei o regex, expressões regulares, opa, meu mouse está ruim, para poder facilitar aqui, ó, mudar o comportamento ali da função search, tá certo? Seguindo essa linha ainda, os parâmetros iniciais que a gente pode colocar aqui, e na verdade esses parâmetros aqui são os modificadores, na verdade, tá? O i é um modificador que indica o não uso do case sensitive, e agora a gente tem uma outra função aqui, por exemplo, ó, console log, por exemplo, a função match. Match, o que match faz? Ele verifica aqui para mim, ó, por exemplo, se eu der um match O, ele verifica onde deu match no O e faz esse retorno aqui para mim, ó, match O, tá vendo? No índice 4, ou seja, o primeiro O que ele encontrou no índice 4. Mas e aí? Tem outros Os, não tem? Aqui, ó, tem um O aqui na posição 10, tem um O na posição 16. Cadê esses caracteres? Não estão aqui, vendo? Eu consigo mudar isso com o regex. De novo aqui, ó, eu coloco o regex e falo, por exemplo, que eu vou usar o G, e aí ele vai usar o global, tá vendo? E agora ele retornou para mim, ó, mais de um caractere
O, tá vendo? Então, ele retornou aqui todos os caracteres O que ele encontrou para mim. E se tivesse maiúsculo aqui, ó, O, tá vendo? Ó, passei um O maiúsculo, o que ele vai falar? Não encontrou nada. Mas beleza, eu falo para ele assim, ó, ignora o case sensitive. E ele volta a falar para mim, opa, encontrei ali 3 caracteres O dentro da sua string. Então, a gente pode misturar os modificadores. Eu posso colocar mais de um modificador sem problema nenhum para uso dentro da minha expressão regular. E aí a gente vai construindo a expressão que eu quero utilizar aqui dentro, beleza? Olha aqui, outro caso, por exemplo, no replace, console log nome.replace. Replace, de novo aqui, ó, também pode utilizar expressões regulares. Aqui, ó, ele aceita ou uma string ou uma expressão regular, tá vendo? E o que o replace faz? Ele substitui um caractere ou uma string por outro. Aqui, ó, se eu substituir pinho por teste, beleza? Ele vai imprimir aqui, ó, Bruno Teste Campos, tá vendo? A mesma coisa se eu tentar substituir pinho com P minúsculo, ele vai encontrar? Não, ele não vai encontrá-lo, ó. Ficou o pinho mesmo, tá vendo? Porque ele não encontrou. Então, de novo, vamos lá. Aqui, ó, expressões regulares, ignora o case sensitive, ignora o maiúsculo, minúsculo e fez a substituição, ok? E aí, por exemplo, eu quero substituir as letras O por teste. De novo, ele foi só na primeira, tá vendo? Bruteste. Nos outros ele não encontrou. E se eu usar o G aqui? Vamos ver? Atualiza. Olha aqui, ó. Todas as letras O foram substituídas por teste. Olha que bacana, gente. Então, olha o uso de regex, de expressões regulares, como que pode facilitar e modificar o comportamento de algumas funções. O que a gente tem que verificar é se a função aceita a utilização de expressão regular como parâmetro, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, replace, eu já vi aqui, ó, que ele aceita. Cadê? Ele não mostrou, não foi por aqui não, né? Foi no ponto aqui, ó, ponto replace. Aqui, ó, põe no replace. Aqui, ó, aceita o regex, tá vendo? Aceita a expressão regular como parâmetro. Show de bola, pessoal? Bacana? Então tá. Começamos a falar sobre expressões regulares. Tem muita coisa ainda pra gente aprender, então fica ligado na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!